Vamos entender agora o menu Dashboard. No Dashboard, nós temos vários números de controle do seu escritório. Ao começar aqui na primeira dobra, a gente tem todos os números do operacional. Então, o que se trata de operacional, nós vamos ter aqui atalhos rápidos para que a gente possa consultar. Sendo que você tem o número total de processos que necessitam de atenção. Isso aqui todos os usuários do seu Jurídico 360 vão ter visibilidade, então dependendo do número de usuários e a hierarquia desses usuários, eles vão ter acesso a esses processos. Nós temos aqui também contratos que estão aguardando a assinatura e nós temos também contatos que ainda não possuem um contrato. Então aqui você tem um controle tanto de processos que necessitam uma atenção para continuidade, tanto contratos que ainda não foram assinados, quanto contatos que precisam da geração de um contrato. Então percebam que a gente tem aqui uma cadeia de negócios bem completa, desde contatos que são possíveis negócios que serão fechados, até negócios que estão prestes a serem fechados, até negócios fechados que precisam de atenção. Aqui no painel Minhas Atividades, você vai poder conferir as tarefas, os prazos e os compromissos. Sendo que ele vai sempre listar as tarefas que o time precisa fazer, os prazos que estão próximos ou estourados e os compromissos que estão marcados. Ao lado, então, a gente tem a atividade da equipe, onde ele vai sempre mostrar qual é o colaborador que está sendo apontado e qual que é a atividade que ele está exercendo, tá? Então aqui você tem um controle do que sua equipe está fazendo, ok? Ao clicar nas opções aqui em cima, como por exemplo, contratos aguardando assinatura, ele me leva diretamente para a seção de contratos que está esperando assinatura. E aí eu tenho controle de quem que ainda não assinou, sendo que eu posso só clicar no dashboard e voltar para a minha página inicial de controle de números, ok? Perfeito, então podendo clicar em cada uma dessas coisas, eu tenho então o controle do meu operacional. Abaixo eu tenho o painel, a seção de clientes e contratos. Aqui eu tenho um controle mensal de quantos clientes novos eu tenho, sendo que ele faz uma análise minuciosa de queda e aumento de contratos. Então eu sei se o meu escritório teve um aumento de contratos esse mês ou teve uma queda. Obviamente isso aqui é um dado, ele não necessariamente representa a totalidade da saúde do seu escritório, mas ele te dá uma base de informação importante para você ter controle. Por isso que o nosso dashboard ele é muito completo e ele é muito valoroso para o dia a dia do escritório do jurídico, tá? A gente também tem uma totalidade de clientes, a gente também tem uma totalidade de contratos novos e a gente também tem uma totalidade de contratos gerais da plataforma. Além disso, o nosso dashboard também mostra um mapeamento de quantos clientes eu tenho por regiões do Brasil. Isso aqui é importante, às vezes, para inteligência dentro do escritório, para saber quais tipos de processos são mais comuns em quais regiões do país. Então isso aqui, de novo, são dados que vão melhorar o dia a dia do escritório e vão gerar inteligência para que vocês possam tomar decisões estratégicas tanto para aumento de negócios quanto para gestão do dia a dia, tá? A próxima sessão é uma sessão de análise de processos. Então ela vai analisar minuciosamente os processos em andamento. Sendo que, nessa primeira dobra, nós temos o valor total em processos arrecadado pelo escritório, processos críticos, e aqui nos processos críticos ele mostra uma porcentagem dos processos que precisam de uma certa atenção, e tudo isso vocês vão entender que usa como critério o que você preenche na hora de criar esses processos. Nós temos a idade média dos processos, e nós temos o status dos processos. Nós temos 80% dos processos ativos e nós temos 3 processos concluídos este mês. Mais uma vez, uma base de dados a respeito dos nossos processos que é muito valoroso para o dia a dia do escritório. Além disso, o nosso dashboard oferece uma probabilidade de êxito, sendo que ele diz quais processos têm uma probabilidade baixa, média e alta. E aí ele faz uma leitura de entrada de cada uma dessas categorias.
Além disso, ele tem um quadro de distribuição por fase e um quadro de natureza dos processos. Então ele cria um ranking aqui e vai te dando palavras e ranqueamento a respeito dos seus próprios processos. Então, mais uma vez, inteligência em números para que você possa tomar decisões e possa ter estratégias concisas no seu dia a dia. Além disso, você vai poder visualizar novos processos, sendo que ele mostra aqui os totais sempre que você coloca o mouse em cima de cada uma das barras dos novos processos, tá? Isso aqui a gente chama de tooltip. Taxa de resolução, ele vai mostrar então a porcentagem total, processos concluídos e processos ativos. Então ele fala 66 processos concluídos de 269 processos ativos. E ele faz uma conversão disso. Então a gente tem 20% de taxa de resolução. Além de fazer aqui um cabeçalho, 78 dias de tempo médio para resolução, 0% do aumento de taxa de resolução, 85% de resolução favorável. Mais uma vez, te dando números muito decisivos para a saúde do teu escritório. Além disso, você consegue medir o desempenho por advogado dentro do teu escritório. Então, se você tem advogados adicionados no teu Jurídico 360 como usuários, você também vai conseguir ver o desempenho deles por aqui. Ou seja, dentro da seção processos, a gente já tem também alguns dados que ajudam você a fazer uma gestão de pessoas também, de certa forma. Aqui a gente vai ter então o tempo médio por fase, e aí a gente tem isso dentro de categorias, né, nomeadas, então isso aqui é muito importante. E nós temos o tempo médio, mínimo e máximo. Além disso, a distribuição por tribunal. Então a gente tem aqui os tribunais e a gente tem as fatias de cada um deles, sendo que quando você coloca o mouse em cima, você tem o número total de cada um deles. Como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem 205 de distribuição. E aí você tem toda a legenda aqui e você tem uma noção também regional e dos tribunais. Ok? A próxima seção é a seção de Analytics. E ele vai analisar mais a conversão, né, do seu escritório. Então a gente tem aqui um número total de conversões baseados nos clientes que você adiciona, fecha contratos, fecha processos. Ele tem os tops das 24 horas, além dos tops dos últimos 30 dias. Além disso, ele tem um painel de conversões diárias, onde ao colocar o mouse em cima você consegue ver o número de conversões daquele dia. Então esse total aqui, ele vai ser representado minuciosamente neste gráfico. E aí você consegue ter uma noção de como que anda a sua conversão dia após dia, podendo olhar aí o fatiamento cohort e analisando em quais períodos do mês é mais favorável, em quais tem alguma queda, analisar padrões, ver se existe alguma repetição e por aí vai. Então aqui são mais alguns números muito bons para a estratégia de crescimento do seu escritório, ou seja, o Jurídico 360 não só vai ajudar a operação do teu escritório, mas também vai ajudar você a analisar números de conversão. Além disso, por último, na seção atividade, você tem um log minucioso, muito importante para esta área, que a gente saiba exatamente o que está sendo feito na plataforma. Então, qualquer passo que os usuários deste perfil da sua plataforma faça, ele vai registrar a data, a hora e quem fez. Então, por exemplo, eu estou visualizando aqui o dashboard agora com vocês, então ele registrou que eu estou fazendo isso. Fernando Cícero visualizou o dashboard e ele vai registrar todas as atividades dentro da plataforma. Isso ajuda a gente a saber exatamente quando a gente mexeu em cada coisa, por que a gente mexeu e como que a gente mexeu, ok? Bom, esse é o nosso dashboard e ele é muito valoroso para o seu escritório em números, ok? Vamos prosseguir olhando para as outras seções agora.